Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu tô aqui com mais uma convidada incrível, the one and only Milena Martins, pra responder quais são os 5 livros da vida dela. É um quadro que vocês já conhecem aqui no canal. É incrível estar gravando com a Mimi aqui, porque ela é minha amiga há muito tempo e ela também sempre esteve envolvida com a literatura, inclusive até demais, né, amiga? Bastante. E então ela vai falar quais são os 5 livros da vida dela, mas antes ela vai se apresentar. Olá, eu não sei falar com a internet. Eu sou a Milena, eu tenho que falar a idade? Amiga, fala o que você quiser. Eu nunca me apresentei. A pessoa nunca se apresentou na vida. Eu tenho 25 anos e eu sou amiga da Ana Luísa há pelo menos uns 7, 8, por aí. Já, uns 8. E eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de assistir vídeos sobre livro, costumava trabalhar como editora de livros e hoje eu sou programadora. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, pode falar da sua gata. É verdade, eu tenho uma gata perfeita, que é inclusive o ser mais puro e bonito que já pisou nessa face da terra. A Rory já apareceu aqui num vlog, mas a gente vai pôr a carinha dela aqui pra vocês darem uma olhada, porque ela realmente é maravilhosa. E vamos ao que interessa então, amiga. Os seus livros. Tá. Foi muito difícil porque eu achei o conceito de livros que doem muito difícil, porque muito livro dói, né? Mas eu consegui escolher alguns. E aí o primeiro, obviamente, também, ele é um pouco clichê, mas ele é muito tudo pra mim. É A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Maravilhosa. Inclusive, eu amo essa capinha. Muito youtuber de beleza, né? Que bota a mão. Bota a mão. Eu gosto muito desse livro porque, primeiro, eu já li ele umas 2, 3 vezes. A primeira vez que eu li, eu me identifiquei muito com a personagem. Era um momento que eu tava passando por um processo depressivo, então me identifiquei claramente. Mas eu achava que era uma coisa muito individual, muito minha. E aí a segunda vez que eu li foi na faculdade, eu fiz faculdade de letras. E eu li numa aula que todo mundo falou que se identificou muito com o livro. E achava que era uma coisa muito individual também. E a gente acabou discutindo coisas que eu não tinha enxergado no livro, mas que me fizeram gostar ainda mais dele. Então, por exemplo, a gente falou muito sobre como as questões da Esther, a personagem principal, elas são muito relacionadas à falsa liberdade da mulher na sociedade naquela época. Então, aquela questão de que ela tinha várias escolhas e ela se sentia pressionada a escolher uma coisa só, quando na verdade era exigido dela que ela cumprisse todos aqueles papéis. Então, o papel de mãe, de dona de casa, de profissional bem-sucedida, de tudo ao mesmo tempo. Então foi incrível ter essa experiência de leitura coletiva também e me fez gostar ainda mais do livro. Eu acho que a prova de que não claro que a sensação e a relação que você tem com o livro sempre vai ser individual, né? Mas a prova de que muita gente tem essa relação com esse livro é que ele já apareceu aqui nos 5 livros da vida antes. Acho que eu vou começar a fazer um bingo desse quadro. Assim, sempre que o livro repetir, vocês anotem. Aí quando juntar, né, quando juntar 5 on a row, aí a gente faz um sorteio aqui. Eu tive que me esforçar pra não repetir tudo que já tinha aparecido nos outros vídeos, porque tem algumas coisas marcantes mesmo. Pode ir, continua. Beleza. O segundo livro eu não tenho aqui pra mostrar, mas é o Meu Sol Amarelo, da Chimamanda. E eu lembro muito da sensação de ler esse livro, porque não tinha sido o primeiro livro que eu li dela, eu já estava acostumada com a escrita dela, mas ele foi o que mais me marcou, porque enquanto eu li eu tive muito a sensação de que eu estava lendo um livro que precisava existir em algum momento, alguém precisava escrever ele. Eu amo muito esse livro. Cara, não dá pra ler e não amar loucamente. E sabe que eu tenho uma dificuldade de decidir qual é o meu favorito da Chimamanda. Eu sei que não é americana, mas Hibisco Roxo é perfeito. Só que aí eu tenho a sensação de que o Hibisco Roxo é muito fácil amar o Hibisco Roxo. O Meu Sol Amarelo, ele exige mais. Ele é um amor mais trabalhoso, então não tem esse rolê. E é um amor que dói mais fundo, assim. Sim. E eu acho que é legal porque não é um livro que fala diretamente com a minha experiência. Não. Diferente do Redoma de Vidro, por exemplo. Sim. Mas ele é um livro que você lê e, cara, do começo ao fim, eu lia e eu pensava... É pra isso que a gente lê e escreve ficção. Sim. É isso que um livro deve ser. É isso que a literatura tá aí pra fazer. Tá aí pra fazer. Exatamente. Eu me sentia completando o propósito da literatura, sabe? Sempre que alguém me pergunta, tipo, mas por que eu tenho que ler ficção?
se tem um monte de outros livros de não ficção por aí que eu posso aprender e tal, é claro que você vai aprender com vários tipos diferentes de livro. Sim. Mas a ficção, ela te ensina a se colocar no lugar da outra pessoa e de rever a história da humanidade de uma maneira que nenhum outro gênero é capaz. E ela pode fazer isso indo além da verdade. Sim. Que é muito bonito, que é quando eu te indiquei o livro da Dani Kopch, O Pior Dia de Todos. Sim. Eu indico esse livro pra todo mundo e eu sempre falo que ela coloca no pós-fácil que ela resolveu escrever um livro de ficção sobre o assunto, porque com a ficção ela podia ir além. E pra mim isso, assim, vai bater pro resto da minha vida. Sempre que eu penso num livro de literatura incrível sobre um fato que aconteceu, por exemplo, O Meio Sol Amarelo, ele trata da Guerra da Secessão da Nigéria, e ele não deixa de ser ele é baseado em fatos, só que a autora teve a liberdade de criar personagens que pudessem ir além nessa história que é real. Exatamente. E é esse o poder que a literatura tem, né? Ela poderia ter contado aquela história de muitas maneiras e uma delas... Todas elas seriam válidas, mas a que ela escolheu especificamente coloca as pessoas de uma maneira tão real e tão próxima que você consegue entender coisas que você jamais conseguiria. Ai, meu Deus, a gata, ela tá passando debaixo do nosso tripé, que no caso é um banquinho com a minha câmera em cima. Ai, assustador. Momentos de tensão. A mãe de câmera tá aqui assim, Vem ó. Vem cá, meu amor. Vem cá. Sorry, talvez isso não seja o melhor lugar. Não, vai ficar tudo bem. Ela só vai fazer isso uma vez. Tivemos uma aparição. Mas ela poderia ter contado essa história de várias formas diferentes e outras pessoas poderiam ter contado de várias formas diferentes, mas a maneira como ela conta, ela coloca muita subjetividade e subjetividades muito diferentes também. E aí é quando você começa a entender que aquela situação afetou vários grupos de pessoas, claro, de maneiras e intensidades diferentes. Mas, cara, só a ficção tem o poder de fazer isso. E ela faz de uma maneira irreparável, assim. Não tem uma coisa que você fale que aquele livro poderia ter sido diferente. Eu amo ouvir as minhas amigas falando do que elas amam. É incrível. Eu amo esse livro. Leiam, inclusive tá emprestado. Tem que pegar de volta. O terceiro livro é um que eu acho que ele cumpre muito o seu papel de livro que dói quando você lembra que ele existe. Que é Os Casos de Amor de Nathaniel P. Esse aqui. Olha só, blogueiras. Maravilhoso, amiga. Eu adoro esse quadro porque as pessoas trazem coisas muito diferentes. E eu acho muito legal saber que esse livro bateu pra você, porque assim, eu nem conheço esse livro. Esse livro... Ele é um dos 5 livros da sua vida, isso é muito legal. Cara, é que ele é um livro... Ele não é um livro pelo qual eu tenho carinho, por exemplo. Porque ele me causou um incômodo muito grande. Porque basicamente ele conta sobre o início de um relacionamento entre um cara lá nos seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, agora eu não me lembro, já faz um tempinho que eu li. Então ele começa a ter um relacionamento com essa menina e o relacionamento parece muito bem e ela tem certas expectativas, mas é só o início de um relacionamento, não é de repente um casamento nem nada. E de repente ele some, de repente ele enjoa daquilo e de repente ele começa a levar tudo que os amigos dele acham sobre ela mais em consideração do que como ele se sente sobre ela. E ele some e ela fica sem entender nada. E aí é uma grande análise sobre todos os casos que ele teve antes e depois dela também. E de como ele, esse homem heterossexual, branco privilegiado nessa sociedade classe média alta, como ele se relaciona com as mulheres. Sim. E como ele é ensinado a encarar as mulheres e como é diferente a socialização da mulher dentro do amor romântico heterossexual e de um homem heterossexual dentro desse amor romântico e como é completamente conflituoso. E ele dói muito pra mim porque eu li logo depois de sair de um relacionamento muito parecido. E, cara, eu identificava todos os comportamentos no personagem principal. E eu ficava, meu Deus, deve ser impossível se relacionar com pessoas que foram criadas Spoiler, não é. Não é. Mas eu pensava, deve ser impossível você se relacionar com um homem que foi criado dentro desse contexto, ensinado pra ser assim, e pra se relacionar com as mulheres dessa maneira. Simplesmente não fazia sentido. Eu acho que ele escancara muito das dores do relacionamento heterossexual, principalmente para as mulheres, porque os homens eles não foram ensinados a amar as mulheres, muito pelo contrário. Sim. Eu tô tentando lembrar de qual livro foi que eu li que tava falando, acho que foi no da Chimamanda do Sejamos Todos Feministas, que ela fala que falam pros meninos
falam pras meninas a vida inteira que elas têm que casar, e falam pros meninos que não, que casar, e são essas meninas que vão casar com esses meninos. A gente tá criando um problema muito sério ali. Tipo... no âmbito pessoal mesmo. E era muito isso. Assim, eu li o livro e eu acho que ele foi uma análise muito, muito real da dificuldade que os homens acabam tendo de se relacionar, porque eles nem sabem como encarar esse tipo de relação, porque pra eles foram ensinados a ver isso como algo errado, como se eles estivessem perdendo nisso. Sim. E eu acho que o livro é muito bom pra isso, mas ele pode ser bastante incômodo, assim. Se você é uma mulher se relacionando com homens, ele pode ser bastante incômodo. E aí o próximo é um outro livro que dói bastante. O próximo é mais um que eu já vi aqui de rabo de olho e vai entrar no nosso bingo. Ele é super bingo. É claro, todo mundo fala da Helena Ferrante, e eu queria trazer um específico da tetralogia, que foi o terceiro. Primeiro, por favor, conte a sua história. Ah, tá. Onde que eu começo? Com Helena Ferrante. Então, eu conheci a Helena Ferrante porque na época eu tava trabalhando na editora que começou a lançar a Ferrante aqui no Brasil. E Milena chegou em Ferrante Fever, meus queridos, quando tudo isso aqui era mato. E assim, eu comecei a ler assim que saiu o primeiro livro, sem privilégios com todo mundo, e eu me apaixonei loucamente, fiquei muito contaminada pela Ferrante Fever, porque realmente ela tem a capacidade de contar pra você experiências suas que você nem tinha conseguido interpretar ainda, desde lá da infância. Então eu fiquei completamente obcecada, tive a oportunidade de revisar o livro solo dela, O Dia de Abandono. Aí continuei lendo a Ferrante tetralogia, né? E aí também tive a oportunidade de revisar o último livro, que foi a história da Menina Perdida, que também foi uma maneira de encerrar um pouco do meu ciclo no mercado editorial. E foi muito legal poder fazer isso numa série que diz tanto pra mim, como leitora, como pessoa, né? E que diz tanto pra tantas mulheres, né? Exatamente. Mas o que eu mais gosto da série é o terceiro, que é a história de quem foge e de quem fica. Também o meu favorito. Sim, eu acho que ele fala muito com o nosso momento de vida, então acaba sendo inevitável você ter essa identificação. Uhum. Mas o que eu mais lembro dele, o que eu mais gosto e que doía muito enquanto eu tava lendo, era a identificação que eu sentia com a Lenu quando ela começava a duvidar dela mesma. Nossa, eu ficava arrasada porque eu tava vendo que, tipo, ela tava com um problema de autoestima central ali, que ela precisava resolver. Que ela se diminuía muito também nesse momento de troca entre ela ser de uma classe social mais baixa e de repente ela tava frequentando esse ambiente intelectual que ela se sentia totalmente menosprezada e não digna de estar ali. Uhum. E nossa, isso falava muito comigo desde a época que eu tinha entrado na faculdade, começado a trabalhar com livros e tudo isso. E era uma coisa que eu sabia como era ela sentir aquilo, mas ali, acompanhando o enredo, eu sabia o quanto estava prejudicando ela, então era muito conflitante, assim, eu ficava, ué, mas eu vejo que pra ela é uma coisa que atrapalha e eu não consigo impedir isso de acontecer comigo. E eu lembro muito de quanto ela precisava dessa aprovação de algumas pessoas, principalmente do Nino, e eu ficava, nossa, meu Deus, oh, Nino, eu acredito na miscareta no YouTube. Mas, gente, Nino Serratore não dá. Mas eu via o quanto ela precisava e valorizava a opinião de algumas pessoas, e eu identifiquei isso, assim, várias vezes na minha trajetória. E eu acho que isso é inevitável de você sentir quando você lê a tetralogia da Ferrante. Sim. Você se identifica com muita coisa e vai ser um pouco diferente pra cada pessoa, mas tá ali, sabe? Tá ali. Porque é um retrato muito fiel do ser humano, principalmente da mulher. Principalmente da mulher. E Helena Ferrante não é homem. Saiam daqui. E aí o último livro, ele ocupa o mesmo lugar que o Harry Potter costuma ocupar para as pessoas, mas eu cheguei um pouco atrasada em Harry Potter. E ele Eu cheguei um pouco atrasada, eu acho. Eu já tinha uns 14, 15 anos quando eu cheguei em Harry Potter. E esse livro especificamente é O Diário da Princesa, da Meg Cabot. Cabot, não sei, até hoje eu não sei como fala isso. Eu não consigo falar Meg Cabot. Eu sempre falo Cabot. Eu sempre falo Cabot também. Alguém sabe fala Meg Cabot? Eu já ouvi. Eu já ouvi. Mesmo se for, eu me recuso. Não, já tá escrito a história, né?
Enfim, eu comecei a ler esse livro quando eu tinha 11 para 12 anos, eu comecei a ler a série, e ele é muito marcante pra mim porque ele mudou a forma como eu me relaciono com o livro, como eu me relaciono com literatura. Ai, que bonito. Não, eu acho incrível, porque eu tenho muito medo de reler. Eu só li aquela vez, e eu li a série inteira, 10 livros, e aí eu já tinha, o quê? 16 anos quando terminou. E desde então eu não tenho coragem de reler. Eu trago os livros comigo nas muitas mudanças que eu fiz ao longo dos anos, mas eu não tenho coragem de reler, porque eu acho que talvez ele, com o olhar que eu tenho hoje, talvez eu problematize muito ele. E eu não quero, eu quero preservar esse momento único da minha vida de leitora. Mas foi graças a ele e a coleção que eu comecei a gostar de ler como um hábito que foi sempre se mantendo. Então, eu sempre estou lendo um livro desde que eu comecei a ler Meg Cabot. Nunca teve um intervalo desde então. E sabe, comecei e nunca mais parei. Nunca mais parei. E hoje eu fico, olha, tem gente que não gosta de ler, que coisa engraçada. A gata voltou. A gata voltou. Ela vai ficar ali, eu acho que... Ela é bem delicada. Gatos não são estabanados, né? A menos que eles queiram. Ela é de bem propósito. delicada. Eu acho que ela não vai fazer isso. Ela quer só a sombra. Porque tem muito som aqui. Ai, Rory. Ela tentou. Beleza, acho que dá pra gente finalizar. E graças a esse livro eu realmente criei o hábito e eu comecei a me ver como uma leitora e comecei a ver a leitura como a atividade que eu realmente gostava de fazer e de onde eu tirava essa identificação comigo mesma, assim, entender quem eu era. E a Mia foi uma personagem muito central nesse processo e acho que nenhum livro vai conseguir ocupar esse espaço pra mim nunca, porque a história está escrita, não é mesmo? Ai, que lindo, amiga. Valeu, Meg Cabot. E deu essa aula. Foi sem querer, eu não tinha planejado a ordem. Eu amei. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mimi é maravilhosa. Implorem pra que ela volte pro canal. Coloquem aqui embaixo também livros que vocês acham que ela vai gostar, baseados nesses, né, que ela falou que são os livros da vida dela. Comentem aqui embaixo se vocês já leram, se vocês conhecem esses livros, se eles também são livros da vida de vocês. Eu tenho certeza que muita gente deve se relacionar com a história do Diário da Princesa. Pra mim, ele chegou tarde. Eu fui ler, eu acho que eu li o primeiro e o segundo, assim, quando eu tinha uns 18, e daí... E já não tem graça. E daí, tipo, eu li a série inteira nessa idade, assim. Eu devorei, porque eu fiquei muito interessada, mas, tipo, não bateu desse jeito. Sim. Mas tenho certeza que muita gente vai se identificar, possível que com a Sylvia Plath também. E é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!